Vou compartilhar a tela com vocês. Peraí. Ai, mas que coisa. Aí, foi. Vamos lá. Primeira afirmação. Só abrir o microfone e dizer se é verdadeiro ou falso. O octaedro regular tem 10 faces? Falso. Verdadeiro ou falso? Falso. Alguém Falso. Galera, vamos acordar? Verdadeiro ou falso? Falso. 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 Ninguém acha que é verdadeiro? Ninguém acha que é verdadeiro? É falso, né? Vamos lá. Falso. Octaedro, 8 faces, né? Muito bem, parabéns aí a todos. Vamos para a próxima. Verdadeiro ou falso? O dodecaedro regular tem 40 arestas? Dodecaedro regular tem 40 arestas? Falso. Falso. Muito bem, gente. Falso. Certinho, né? Quem fez a lição sabe que o dodecaedro tem 30 arestas, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai falar um pouquinho sobre eles hoje. Próximo. O icosaedro regular, possui 20 faces? Verdadeiro. Mais alguém? Sim. Muito bem, gente, certinho, ó. Icosaedro, ele tem 20 faces, são 20 faces triangulares, né? Ele tá lá no finalzinho da apostila, na página 37. Verdadeiro, parabéns aí a todos, a maioria acertou. Tem gente que ainda tá dormindo, né? Larga o copo de leite e o pão aí. E a última frase de hoje é a seguinte: o hexaedro possui 12 arestas? Verdadeiro. Verdadeiro. Quem é o hexaedro? Isso, certinho. Quem é o hexaedro? Quem sabe? É o cubo, não é? É o cubo. Não, pera. Isso mesmo. Eu não sei quem respondeu, gente, porque quando eu compartilho essa tela, vocês não aparecem aqui no cantinho, mas tá certinho. O hexaedro, tá? Que vem de 6 lados, é o nosso famoso cubo, o dado que vocês brincam tanto aí desde a infância, né? O nome dele no polígono regular é hexaedro, tá? Então, ó, verdadeiro. Parabéns aí a todos, ok? Bem, parou de compartilhar, né? Vamos ver se tem mais alguém que tentou entrar. Não, temos 30 pessoas aqui. Bem, vamos lá. Agora eu vou compartilhar a nossa outra famosa tela, que vocês já estão acostumados, que eu uso aí faz algum tempinho, né? Que é essa daqui. Então, esse exercício aqui é o exercício 1 da página 38, e eu fiz lá no vídeo com vocês o tetraedro, tá? Para quem não conhece, quem tá com a apostila aí, o tetraedro é a primeira imagem, tipo uma pirâmide, né? Só com triângulos do lado. E essa pirâmide aí, eu completei isso daqui para vocês. Antes de dar todas as respostas, eu vou explicar da onde que eu tiro esses valores, para que depois quem não fez possa terminar, né, tentar terminar em casa aí. E eu vou falar sobre o hexaedro, que inclusive foi o último aí da minha afirmação, tá? Então, o hexaedro é o cubo, que vocês aí estão cansados de trabalhar, de lidar, conhecem desde pequenininho, né? E ele tem aí quantas faces, o hexaedro? Quem fez o exercício descobriu que ele tem quantas faces? 6. 6, muito bem. 6 faces. O número total de arestas dele, tá? Então, ele está desenhado aqui do lado justamente com essa intenção que vocês contem essas arestas. Então, ele tem a aresta, lembra, é a ideia do pauzinho do churrasco,
né? Então, ela tem, ó, 1, 2, 3, 4 aqui em cima. Depois desce 1, 2, 3, 4. E nós temos lá embaixo 1, 2, 3, 4. Então, no total, eu tenho quantas arestas? 12. 12. 12. Tudo bem. 12. Certinho, tá? Vou apagar aqui. E nós temos uma outra pergunta, que é o número de vértices. Quando eu fiz a primeira aula sobre isso, o vértice foi representado pela minha bolinha de massinha. Então, num cubo, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 vértices aqui em cima. 5, 6, 7, 8. Então, no total, eu tenho 8 vértices, tá? Os tipos de face, tá? São quadrados. O do tetraedro são triângulos, mas o do hexaedro são quadrados. E aqui ele faz a pergunta, soma das medidas dos ângulos das faces. Então, quem não assistiu ainda nenhuma dessa videoaula e não sabe fazer, é uma formulazinha que diz 360 graus vezes o vértice menos 2. Lembrando que isso está entre parênteses, então primeiro precisa ser resolvido essa informação. Nesse exercício, né, os vértices são 8 menos 2, que dá um total de 6, né? E aí eu vou fazer essa multiplicaçãozinha, 360 graus, nossa, o meu 6 ficou estranho, 360 graus vezes 6. 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 6, 36, 6 vezes 3, 18, 19, 20, 21. Então, dá 2.160 graus, tá? Essa é a resposta. Alguma dúvida nesse exercício 1? Não sei se todo mundo conseguiu fazer, mas alguma dúvida? Não, Pro. Não? Tranquilos? Todo mundo conseguiu fazer? Pode responder aí no áudio, não tem problema. Eu só vou colocar o meu computador para carregar, gente, que a bateria está no final. Alguma dúvida na resolução desse exercício? Somente quem fez, né? Quem não fez, não... Não, Pro, foi tranquilo de fazer. Foi bem fácil. Tranquilo? Então tá bom. Foi. Bem, o que eu peço, né? Quem não fez aí, quem por algum acaso está acompanhando a aula agora, utiliza, né, a apostila lá na página 37 e depois na página 38. Se vocês assistirem ao vídeo, tem aí a página 37 e terminem de fazer de completar. Então, o octaedro, que é o outro poliedro regular, depois o dodecaedro e o último, que é o icosaedro, até que estavam aí na nosso pequeno quiz aí do início da aula. Agora, eu vou fazer um exercício, que é o exercício 4 da página 39. Esse exercício, ele é um pouquinho mais complicado aí, né? Mas não é impossível de se responder. É um exercício que envolve aí um pouco mais de vocês, tá? Eu vou fazer uma parte, aí a gente para, ver se tem alguma dúvida, e aí vocês vão me perguntando. Tá? Esse exercício é um pouquinho mais complicado. Ele é até difícil até de entender, às vezes, o que é que ele quer, o que ele está falando aí, né? Mas eu vou explicar para vocês, tá? Então, eu vou começar. Se tiver alguma dúvida, a gente vai parando e vai tirando a dúvida aí, tá? Então, ele diz assim, ó, sobre as faces de um cubo são construídas pirâmides com vértices fora do cubo. Então, a grande dificuldade é entender o que ele está fazendo com esse cubo. O que eu fiz? Eu peguei aqui um cubo e vou explicar o que ele está fazendo. Ele fala assim, ó, sobre as faces do cubo. Então, lembra, o cubo é uma figura geométrica de 6 lados. Cada uma dessa face, o que ele vai fazer? Ele vai construir uma pirâmide com vértice fora do cubo. Então, aqui, ó, nós temos uma face aqui. Ele vai fazer um vértice... Opa, deixa eu pegar o meu lápis. Ele vai fazer um vértice aqui fora, né? O vértice é a ideia da bolinha de massinha. E ele vai construir uma pirâmide. Então, para isso, ele vai traçar aqui, ó, uma reta, uma reta, uma reta
e uma reta. Ficou muito bom. Mas em cima dessa face, ele vai colocar uma pirâmide. Então, ele vai colocar esse vértice aqui, para cada face, fora, e vai construir 4 arestas. Isso ele vai fazer em todos os lados. Então, por exemplo, se a gente pensar aqui, ó, ele faria a mesma coisa. Ele coloca um vértice aqui, e aí ele constrói uma pirâmide aqui, ó. Ele coloca aqui em cima uma pirâmide, tá? Isso em cada lado do cubo. Alguma dúvida sobre o que ele está fazendo? Não. Não? Então tá. Vamos pensar aqui, né? O que ele quer? Olha só. Calcule o número de faces, ele quer o número de vértices e o número de arestas desse novo poliedro que ele está construindo. Então, ele quer as faces, ele quer os vértices e ele quer as arestas, tá? Vou começar pelo vértice, que é o mais simples, né? O cubo tem quantos vértices, o nosso hexaedro? Quantos que eles já tinham? 8? 8, muito bem. Ele já tinha 8, né? Que foi as bolinhas que eu fui construindo aqui, que tá até na minha tabelinha. E eu coloquei nesse novo poliedro aqui, eu coloquei quantos vértices a mais novos aí? 4? Não. 6, né? Falando? Quanto você falou, Larissa? 6? 6. Alguém disse 4, eu escutei algum outro valor. O porquê que são 6, Larissa? Poderia me explicar? Porque você colocou um vértice em cada face. Aí tem 6 faces. Isso. Entenderam, pessoal? Alguma dúvida no que a Larissa falou? Não. Não? Então, ó, eu tenho aqui um novo poliedro que tem o total de 14 vértices. Então, ele já tinha 8, que eram essas 8 aqui, que já estava do hexaedro, e aí é o que a Larissa disse, em cada face eu coloquei um vértice novo, né? Então, cada pontinho eu coloquei um vértice novo. Como são 6 faces, eu coloquei 6 vértices. Então, dá o total de 14. Agora, vamos pensar nas faces, tá? O que aconteceu com cada face? Então, eu tinha essa face aqui, ó, que eu estou destacando na cor vermelha, e em cima dela eu coloquei uma pirâmide. Essa pirâmide tem 4 lados, então eu elimino essa face que estava aqui e transformo em 4 novos lados. Quantas faces ficou esse novo poliedro? O que vocês poderiam me dizer? Alô, alô, pessoal? Caiu a ligação? Conta as faces do cubo, professora, ou não? Conta as faces do cubo, muito bem. A gente tem alguma coisa a ver com esses 6, que são as faces do cubo. Então, pode falar. Aí você multiplica por então quanto cada... soma ou multiplica, Jesus. Multiplica isso. Quem disse aí, multiplica por quanto? Por 4? Isso, muito bem, né? Por que multiplica por 4? Porque, olha, imaginem lá o cubo, né? Eu tinha essa face. Eu coloquei um vértice aqui e aqui em cima dele eu coloquei uma pirâmide. E essa pirâmide tem 4 faces. E isso eu fiz em cada face do meu cubo. Então, o total de faces agora serão 6 vezes 4, serão 24 faces esse novo poliedro, ok? Ok. Agora, gente, para descobrir arestas é mais fácil. Se a gente tem o vértice e tem as faces, é mais fácil usar a relação de Euler. Qual é a relação de Euler que, inclusive, vai cair na nossa prova? Vértices mais as faces menos as arestas é igual a 2, né? Isso daqui vai cair lá na nossa prova. Eu tenho os vértices. Quantos são meus vértices no total? 14. 14. Muito bem. Quantas são as minhas faces? 24. 24. Menos as arestas que eu não tenho. Isso é igual a 2. Eu tenho 14 e eu tenho 24. Eu tenho 38? 38. Muito bem. Agora, esse 38, né? Ele é positivo. Vou trazer ele com o sinal oposto. O oposto do 38 positivo é o 38 negativo.
menos as arestas é igual. Tenho 2 e devo 38. Menos 36. Menos 36. Multiplico por menos 1, ou passo dividindo, e eu descubro que menos que multiplica menos dá mais, menos que multiplica menos dá mais. Ou seja, eu tenho 36 arestas. Alguma dúvida? Espera só um minutinho, filho, só um minutinho. Alguma dúvida? Não, pro. Não, tranquilos? Tá. Tá. Tá bom, eu já vejo já, tá? Desce lá, eu já vejo. Agora, gente, eu vou falar do outro exercício. Pode descer lá, eu já vejo, tá? Deixa só a mamãe fazer esse daqui, tá? Desce lá. Só um minutinho, galera. Eu sei que você fez errado. Não tem problema. Bem, vamos lá. Agora nós vamos ao exercício 6 da página 39, tá? Todo mundo acompanha aí comigo o exercício 6 da página 39? Aham. Gente, esse exercício ele é uma questão de vestibular, tá? Ele não é uma questão tão simples quanto todos que a gente fez. Não significa que eu vou cobrar assim na prova, né? Mas é importante aí a gente pensar num exercício diferente, um exercício que trabalha aí essa ideia, tá? Primeiro passo que eu vou fazer, eu vou anotar as informações do icosaedro aqui no cantinho, tá? Icosaedro. Então, o icosaedro é o último da minha listinha, que aí eu pedi para que vocês tentem fazer em casa, né? Que quem não fez, tentem fazer antes de eu dar as respostas. Mas como a gente vai utilizar aqui, eu vou anotar. Então, o icosaedro, ele tem 20 faces triangulares, ele tem o total de 30 arestas e ele tem 12 vértices, tá? Ele está, inclusive, planificado na página 37 da apostila. São 20 triângulozinhos, e aí você tem 20 faces, 30 arestas e 12 vértices, tá? Vamos lá. Primeira coisa, o icosaedro abaixo, considere o icosaedro abaixo construído em um plástico inflável, cujos vértices e os pontos médios de todas as arestas estão marcados. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um icosaedro que está representado em 3 dimensões. E o que é esse pontinho que ele colocou aqui, ó? É o ponto médio de cada uma das arestas. Então, a aresta é o meu pauzinho de churrasco, ele marcou o ponto médio em cada uma dessas 30 arestas. Então, em cada uma dessas 30 arestas, ele dividiu ao meio, dividiu ao meio, dividiu ao meio, e assim sucessivamente, tá? Aí ele fala, a partir dos pontos médios, 4 triângulos equiláteros congruentes formados em cada face do icosaedro. Então, o que significa isso? Nesse triângulozinho aqui do icosaedro, ele vai transformar essa uma face em 4 novos triângulos, olha só. Então, aquela face que era um único triângulo, irá ser transformada em 4 triângulos equiláteros. Admita que o icosaedro é inflado até que todos os pontos marcados fiquem sobre a superfície de uma esfera e os lados dos triângulos tornem-se arcos de circunferências, como ilustrado na figura a seguir. Deixa eu só ver que alguém quer a Sueli, deixa eu admitir ela. Então, o que ele fez? Ele colocou novos pedacinhos de um plástico e ele vai inflar, formando isso uma bola, né? Ele inflou, formando isso uma bola. Os pauzinhos que estavam
retinhos, ficaram meio tortinhos, formando curvas. Aí ele fala, observe que, substituindo esses arcos por segmentos de reta, obtém-se uma nova estrutura poliédrica de faces triangulares, denominada geodésica, tá? Geodésica. O número de arestas, olha o que ele quer, o número de arestas dessa estrutura é igual a. Então, essa daqui é uma questão do vestibular aí que, óbvio, vocês vão gastar muito mais do que 3 minutos para fazer, mas ela é uma questão que dá para fazer, que vale a pena perder o tempo, porque dá para fazer, tá? Então, primeiro, vamos pensar. O icosaedro, ele tem 20 faces, tá? Em cada uma das faces, eu estou ampliando para quantos triângulozinhos aqui? Deixa eu apagar de novo, para que vocês possam acompanhar aqui comigo. Deixa eu deixar ele bem fininho. Ó, então eu tinha um triângulo, tá? Eu tinha 20 triângulos. O que que eu estou fazendo? Eu estou dividindo ele, ó. Então, em cada triângulo agora, eu tenho 1, 2, 3, 4, tá? Quem poderia me dizer quantas são as minhas faces agora? 80. Ficou muito... 80? Como você chegou a essa conclusão, Larissa? 80. Eu fiz 20, que era quanto tinha de faces, vezes 4, que foi o que aumentou. Isso, muito bem. Então, agora, a Larissa me disse que eu tenho 80 faces. Tá certinho, tá? Tá certinho, porque cada um triângulo viraram 4, tá? Muito bem, certinho. E os vértices? Eu tinha, ó, eu já tinha 12 vértices, 12, tá? Aí, aonde que são os meus novos? São esses pontos médios aqui que foram colocados. Alguém tem alguma ideia de quantos pontos médios foram colocados? Nossa, gente, abriu o meu Spotify. Alguém tem alguma ideia de quantos pontos médios foram colocados? Alô, alô, gente, bom dia. — 36? Da onde você tirou o 36? 12 vezes 3. Que é isso, surgiram mais 3 pontos. Vamos lá, não é por aí o caminho, mas tá bom, a gente tem que pensar juntos. Eu não ia ter que fazer, eu vou dar uma professora. dica. Oi? Fala, pode falar. Eu ia ter que fazer vezes 20. É vezes 20? Porque Não, os pontos médios eles estão... Não, pera, você tá falando do novo negocinho, né? Dos novos vértices, que são esses pontinhos que a gente acrescentou. Não é vezes. Essa conta não é de vezes. Tá. Tá? Ó, vamos lá. Eu vou ler a parte que dá essa dica para vocês pensarem. Não tem... Gente, é importantíssimo que vocês vão discutindo e pensando comigo o problema. Ele fala assim, ó, cujos vértices... Cadê? Cujos vértices e os pontos médios de todas as arestas estão marcados. Ó, os pontos médios de todas as arestas. Então, eu tenho quantas arestas no total? Aresta, que é o pauzinho. 30. 30. Em cada aresta, eu marquei aqui, ó, o meu ponto médio. Em cada uma da aresta, eu coloquei um ponto médio. Quantos vértices eu tenho no total novo agora? É só somar, então? 12 mais 30? Isso mesmo. Então, esse é o segredo do probleminha aqui. Porque aí você vai ter as faces, os vértices, as arestas ficam fáceis depois usando a relação de Euler. Mas é justamente isso, era entender esse processo aqui. Que os vértices são 12, que eu já tinha, mais os novos 30 que está em cada uma das metades das minhas arestas. Totalizando aqui 42 vértices. Ok? Ok. Vou falar de novo para não haver dúvidas, né? Então, em cada aresta, então em cada pauzinho do meu churrasco,
foi colocado no meio um ponto médio. Então, eu tinha 12 vértices. Como eu tenho 30 arestas, eu coloquei 30 pontos médios. Então, agora eu tenho o total de 42 vértices, ok? Se eu tenho as faces e eu tenho os vértices, eu consigo descobrir as minhas novas arestas, pela relação de Euler. Vamos lá. Vértice, 42. Faces, 80. Arestas, eu não tenho. 42 mais 80 dá quanto? 122? 122. Muito bem. O 122 é positivo, o oposto é negativo. Menos as arestas é igual. Tenho 2 e devo 122. Se eu for lá e pagar, vai me sobrar dinheiro ou dívida? Dívida de 120. Exatamente. Multiplico por menos 1. Menos que multiplica menos dá mais. Menos que multiplica menos dá mais. E aí eu tenho o total de 120 arestas. Alternativa 120, alternativa B de bola. Alguma dúvida? Professora, Diga, pode falar. não, sem dúvida. É só que eu fiz uma conta totalmente diferente e deu 120 também. E não dá Tá. pra explicar agora. Eu posso mandar pra você depois no WhatsApp? Claro, pode sim, não tem problema Tá nenhum, bom. tá? Valeu. É importante isso também, né? De vocês experimentar de outra forma, não só do jeito que eu explico. Podem experimentar, querendo mandar as alternativas. Lembra até aquele exercício? Às vezes um fazia por Kramer, outro fazia por escalonamento, mas a resposta é a mesma. Isso que é importante, que vocês vão continuando a reflexão aí na casa de vocês, certo? Bem, como sobrou um tempinho, acho que eu vou terminar de corrigir o 1, já que a gente tem um tempinho aí. Opa, daqui 1. Vou voltar lá na minha página. Vou zerar aqui. Deixa eu pegar minha borracha. Quem está com a apostila... Então, ó, vou voltar, gente. Já que a gente tem um tempinho, é que eu não sabia se ia dar o tempo, né? Eu vou corrigir o exercício 1. Vou terminar o 1. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Um minutinho. Então, ó. Vou terminar de corrigir o 1, tá? Vocês podem acompanhar pela página 37 da apostila, tá? O icosaedro, ele tá lá na página 37. Quantas são as faces dele? Icosaedro. Vocês falaram para mim lá naquele verdadeiro ou falso. Quantas São faces? 20. 20. 20. O icosaedro? 20. Muito bem, tá? Qual é o número de vértices? Podem acompanhar lá na página 36, 37. Quantos vértices eles têm? Quantas pontinhas ele tem? Se ficar muito difícil descobrir contando, né? Eu posso dar uma dica para vocês de como fazer essa conta sem precisar contar, né? Então, eu tenho 20 faces. Como é que eu faço para calcular as arestas? Lembra? São 20 faces de que tipo? Triangulares. Então, é 20 vezes 3 dividido por 2, né? Os triângulos têm 3 lados. 20 vezes 3... 60. 60 dividido por 2... 30. 30. Então, eu tenho o icosaedro tem 20 faces e 30 arestas. Como é que eu calculo o vértice sem precisar ficar contando, sem precisar fazer aquele desenho? Pega a relação de Euler. Vértice mais as faces menos as arestas é igual a 2. Vértice eu não tenho, as faces são 20, menos as arestas, que são 30, igual a 2. 20 eu tenho
30 eu devo. Se eu for lá e pagar, vai me sobrar dinheiro ou dívida? Dívida. De quanto? 10. 10. De 10. O oposto do menos 10 é Mais 10. mais 10. E 2 mais 10 dá o total de 12. Certo? Professora, eu sempre vou ter que usar a relação de Euler. Sim, se eu quiser trabalhar com arestas, vértice e face, sempre a relação de Euler, tá? Se você não Porque quer para descobrir o contando, vértice, sim, para descobrir o vértice, às vezes eu não faço tudo isso, não. Eu acho uma rolê. Às vezes eu só subtraio, troco o sinal e somo 2. Sempre tudo dá bem. certo. Não tem problema. Mas Você tá assim, na hora da continha, se precisar, aí beleza. sem problemas. Aí você está fazendo a conta, né? Você está trabalhando, tira uma da outra e depois faz somando, não tem? Você está fazendo a mesma conta. Não há necessidade de montar sempre a relação de Euler. Fica tranquila, tá? Ah, Ô, tá bom, professora, então. Obrigada. Diga, Larissa. assim, no icosaedro, eu coloquei esses vértices, só que assim, esses pontinhos aqui do meio, tipo, tem a primeira fileira dos triângulos, aí tem esses do meio. Essas bolinhas aqui não são vértices? Pode assistir, filho. Eu não entendi a sua pergunta. Caiu bem na hora, Larissa. E eu não entendi a sua pergunta. Ó, eu vou falar de novo, então. Aqui, ó, tem no icosaedro, na página 37, aí tem a primeira fileira de triângulos e tem a do meio. Essa do meio, esses pontinhos que estão ligando os triângulos, eles não são vértices? Então, é que você tem as duas imagens. Uma, ela está planificada. Então, quando ele planifica, precisa tomar cuidado, porque o mesmo pontinho, por exemplo, que está em cima, ele estaria ligando embaixo. Então, você não pode sair contando na planificada. Se você quiser contar os pontinhos, você tem que contar nessa forma que estaria, tipo, em 3 dimensões. Ah, tá, entendi. Tá? Se você contar na planificada, você pode duplicar e triplicar, porque o pontinho que está terminando aqui também pertence a embaixo. Então, quando você monta isso em 3 dimensões, você não pode só contar todos os pontinhos, você tem que pensar ela em 3 dimensões. Tá bom. Tá bom? E só para finalizar, quem fez o exercício, quanto deu a soma das medidas dos ângulos das faces de um icosaedro? 6.480? 6.480 é do dodecaedro, não é? Ah, é verdade, 25. 3.600. Isso, até que enfim uma voz masculina hoje nessa aula, né? 3.600, muito bem. Só estou ouvindo as meninas hoje. Vamos lá, faltam 2 linhas. Dodecaedro, 12, né? Dodecaedro, 12 faces. Como é que calcula as arestas sem ficar contando? São 12 faces de que tipo? Olha lá na página 37. São 12 faces de que tipo? Pentagonais. São Pentagonais, muito bem. Pentagonais tem quantos lados mesmo? 5. 5. Então, 12 vezes 5 dividido por 2. 12 vezes 5 dá 60, certo? 60 dividido por 2 dá 30. Dúvidas de como calcular estas? Não. Não. Para calcular o vértice, uso a relação de Euler. Vértice mais as faces menos as arestas é igual a 2. O vértice eu não tenho, as faces são 12, as arestas são 30. Você tem uma régua? Tenho 12 e devo 30. Muito obrigada. Costa a porta. Tenho 12 e devo 30. Alô, pessoal, tenho 12 e devo 30. Menos 18. 18. Muito bem, menos 18. O oposto do menos 18, mais 18. Isso. E 2 mais 18, 20. Ok? As faces são pentágonos. Pentágono é uma figura geométrica de 5 lados, né?
E quem fez a fórmula da soma encontrou quanto? 6.480? Isso, agora está certo. 6.480 graus. E, por fim, temos o octaedro. Octaedro, tá? Octa é de 8, então ele tem 8 faces. Octaedro, 8 faces. 8 faces triangulares. Como que calcular estas? 8 vezes 3, porque o triângulo tem 3 lados, dividido por 2. 8 vezes 3 dá 24. 24 dividido por 2 dá 12. Então, nós temos aqui o total de 12 arestas, tá? Para calcular os vértices, relação de Euler. Nunca se esqueçam. Os vértices eu não tenho, as faces são 8, menos 12 arestas. Tenho R$8 e devo 12. Se eu for lá e pagar, vai me sobrar dinheiro ou dívida? Dívida. Dívida. De quanto? De 4. De 4. Muito bem. O oposto do menos 4, mais 4, certo? E 2 mais 4, 6. Então, nós temos 6 vértices aqui. As faces deles são triângulos. Quem fez essa soma dos ângulos internos deu quanto? 1440. 1.440. Muito bem, 1440. Olha aí, deu até tempo de corrigir o exercício 1, certo? Alguma dúvida, gente? Não. Não? Deixa eu vir aqui por Teams. Parar a minha gravação.